questão 13 do IME 2024. Estarei realizando essa questão aqui de uma forma que eu enxerguei e estarei apresentando uma propriedade em seguida chamada lema do tridente. Então, se você quer saber como eu resolvi essa questão e conhecer o lema do tridente, fique comigo até o final do vídeo. Vamos aqui à resolução. Então, a questão diz o seguinte: seja I o incentro do triângulo ABC, L é a interseção da semi-reta I com a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então aqui nós temos uma questão onde ela não tem desenho, eu realizei esse desenho aqui conforme a interpretação da questão. Então aqui está o nosso triângulo ABC, eu tracei a reta AL, ela faz a interseção com a circunferência circunscrita no ponto L, e aqui eu desenhei nosso incentro I, coloquei que essa circunferência interna ao triângulo ABC, cujo centro é o próprio incentro, né, que é o encontro das bissetrizes, e já deixei BL aqui identificado porque ele pede justamente a relação entre BL, que é esse dado que eu deixei de amarelo, e AL. Então os dados da questão é que AB mais AC é igual a 2BC. E o que ele me pede é a relação entre BL e AL. Então, o primeiro passo aqui para a resolução dessa questão, ele me falou da reta AL, né? No caso, ela passa por I, que é o incentro, e a gente sabe que o incentro é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Ou seja, esse ângulo aqui, ele mede alfa, e esse ângulo aqui, ele também vai medir alfa. Então, já resolvendo e escrevendo aqui nosso primeiro passo, como AL é bissetriz do triângulo ABC, existe o teorema da bissetriz interna, que ele me diz o seguinte, que AC sobre CP, e aí eu vou chamar esse ponto aqui de P, esse ponto aqui de interseção entre a reta AL com o lado CP. Só quero destacar aqui que o I, ele não é centro da circunferência circunscrita. Ele não é, e a gente não pode afirmar que o ponto P é o ponto de tangência da circunferência inscrita, no centro I, no lado CB, tá? Esse ponto P aqui não é ponto de tangência, tá bom? Aqui, por acaso, no desenho ficou próximo, mas não é uma afirmação que a gente pode trazer. Então aqui, ó, como eu falei, AC sobre CP é igual a AB sobre BP. Então isso aqui é o teorema das bissetrizes internas. Tem uma reta, eu tenho essa divisão aqui, onde o P é o encontro, como eu falei, da bissetriz interna com o lado CP. Se lembrarmos da matéria de razão e proporção lá de aritmética do ensino fundamental, nós sabemos também que a soma AC mais AB sobre a soma aqui dos denominadores CP mais BP, eles mantêm a mesma proporção. A proporção AC sobre CP é igual a AB sobre BP, que é igual a AC mais AB sobre CP mais BP, ok? A proporção se mantém. Porém, a questão nos diz o seguinte, que AB mais AC é igual a 2 vezes BC. Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes BC. Isso é o valor da soma, dividido por quem é CP mais BP. Se a gente observar aqui, ó, CP é isso, BP é esse pedaço aqui. Então tudo é meu BC. Ou seja, essa razão de proporção aqui, simplificando BC por BC, é igual a 2. Então, no que isso aqui vai nos ajudar? A gente já tem que AB é igual a 2 vezes BP, tá? Vamos observar aqui o seguinte, vou chamar esse ângulo aqui, vou chamar ele de 2 beta. Esse ângulo aqui, ó, ALB, ele descreve esse mesmo arco AB, ambos tocando num ponto interno aqui, a circunferência. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, ele também é 2B, porque eles veem o mesmo arco AB. E outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, que o arco CL, quando ele vem aqui para fora da circunferência, ele vai ser 2 alfa. O ângulo aqui, ó, CBL, ele vê também alfa. E um outro ângulo que eu posso destacar é esse aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, opostos pelo vértice, aqui também é θ. Agora observe o seguinte triângulo. Triângulo PLB. Os ângulos internos dele são 2 beta, alfa e θ. Se nós observarmos o triângulo AB e L, ele vai ter o seguinte ângulo, alfa, semelhante a esse triângulo pequeno, 2 beta, semelhante ao triângulo pequeno, e falta o ângulo θ para a gente fechar 180 graus. O que eu estou querendo dizer? Que meu ângulo LBA, ele também, esse aqui que eu pintei, ele também vai medir θ, todo esse ângulo aqui. Então, aqui como nosso passo 2, eu posso dizer que o meu triângulo ABL é semelhante ao triângulo BBL, tá ok? Pelo caso AAA. Isso é um dos nossos casos de semelhança. Então, agora, fazendo semelhança entre o triângulo BPL e o triângulo ABL, eu verifico o seguinte. Oposto ao meu ângulo θ, que é BL, está para oposto ao ângulo θ do meu triângulo maior, que é AL, é tudo isso aqui que ele vê,
assim como oposto ao meu ângulo 2β do triângulo pequeno, que eu comecei do pequeno, que é BP, está para 2β do meu triângulo grande, que é justamente AB. Olha o que nós encontramos aqui, a relação. AB é igual a 2BP. Então, em poucos passos, a gente chega à seguinte resolução. BL sobre AL é igual a BP dividido por AB. Só que quem é AB? 2 vezes BP. Simplificando BP com BP, nós temos que é meio a relação entre BL e AL. Então, a gente já consegue matar a questão em poucos passos observando essa relação de semelhança e aplicando o teorema das bissetrizes. Porém, antes de você sair do vídeo, fica comigo que eu vou te mostrar agora o lema do tridente. Eu não resolvi a questão pelo lema do tridente, porém fica como desafio para vocês. E se você quiser que eu resolva também, eu posso estar apresentando, então eu peço para que vocês escrevam aí no comentário que eu faço um novo vídeo com essa questão, porém apresentando uma resolução utilizando esse método. Mas antes de eu te mostrar o lema, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Então vamos aqui para o lema. Então aqui eu deixei uma figura limpa e queria mostrar uma propriedade para vocês. Então quando nós temos um triângulo aqui, ó, ABC, triângulo ABC, eu tenho uma reta, aquela parte do vértice A intercepta no ponto L, ou a minha circunferência circunscrita passando pelo meu incentro, como aqui a gente enxerga o ângulo alfa e aqui alfa, né, porque é uma bissetriz, esse arco aqui, eles são iguais, eles são congruentes. Nós podemos determinar que a minha secante que parte de L para B é igual à minha secante que parte de L para C. E se nós fizermos algumas jogadas aqui analisando o ângulo, vamos descobrir também que LI é semelhante a LB, que é semelhante a LI, que é semelhante a LC. Esses segmentos, eles têm o mesmo... Aí isso aqui é chamado de lema do tridente, porque esse ponto L, ele é o centro de uma circunferência que passa por esses pontos aqui, C, I e B. Então, pessoal, o que eu estava querendo dizer é justamente isso. Então, esse ponto L, ele vai ser justamente o centro dessa circunferência em amarelo, onde o lado LB, LI e LC, eles vão ter a mesma medida porque eles são justamente o raio dessa circunferência amarela. E, por consequência, essa mesma circunferência amarela, ela vai passar pelo centro, vou botar aqui de E, dessa circunferência de verde, tá bom? E o que tem a ver essa circunferência de verde? Essa circunferência de verde é o encontro das bissetrizes externas do triângulo ABC. Então, se eu traçar o ângulo aqui, ó, o ângulo externo do vértice C, traçar a bissetriz dele, ele vai bater justamente aqui, e o ângulo externo do vértice B, ele vai também justamente se encontrar nesse ponto aqui. É justamente um ponto que está sobre a circunferência amarela, tá bom? Que tem o centro L, e essa medida é uma outra informação que eu vou colocar de vermelho. Essa medida IL, tá? Essa medida aqui, que é o nosso raio, dessa circunferência amarela, é a mesma medida LI, LE. Isso aqui, no caso, é o nosso ex-incentro. Aqui a gente tem as mesmas medidas. Então a gente conclui que o ponto E, aqui embaixo, ele é o simétrico do ponto I em relação a L. As medidas são as mesmas e eles são colineares. Nesse caso aqui, o lado AB, prolongamento dele, tangencia a circunferência de centro E. O que eu não posso afirmar para a circunferência em amarelo. A circunferência em amarelo, geralmente, o lado AB, quando ele for prolongado, ele vai ser uma secante, mas para a circunferência em verde, que é a circunferência formada por meu ex-incentro, tá bom? Ou ex-centro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, de verde, o meu centro E é o ex-centro ou ex-incentro. O L é o ponto de prolongamento e interseção, o I é o incentro, e a gente tem essas medidas aqui. Então fica aí mais uma ferramenta para vocês resolverem questões. Peço para que vocês se inscrevam e dê o like para estar aprendendo cada vez mais aí, tá pegando mais bizu, ferramenta, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.